Bom dia. Sejamos todos bem-vindos. Vamos começar adorando ao nosso Deus, cantando louvores. Vamos lá? Estou subindo, Senhor, estou subindo logo, estou subindo, Senhor, meu nome vou escutar, meu nome vou escutar, você lê a sua Bíblia e se põe a meditar, então vai lembrar da história que agora eu vou contar, que agora eu vou contar. Abraão teve um filho, Deus pediu e provou. Abraão teve fé e Deus o abençoou. E Deus o abençoou. Deus disse a Noé: construa uma arca, construa uma arca, e meu poder vou mostrar, e meu poder vou mostrar, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, e Ele vai me salvar, e Ele vai me salvar. Estou subindo, Senhor, estou subindo logo, estou subindo, Senhor, meu nome vou escutar, meu nome vou escutar. estou subindo, Senhor, estou subindo logo, estou subindo, Senhor, meu nome vou escutar, meu nome vou escutar, meu nome vou escutar. Senhor, meu Deus, perdoa o meu pecado. Senhor, meu Deus, já que sou teu santuário, fortalece a minha fé, atende a minha oração, pra sempre te adorar, pra sempre em tua presença. Senhor, meu Deus, perdoa o meu pecado, Senhor. Senhor, meu Deus,
escuta o meu clamor. Sei que pra você o reino está em primeiro lugar, praticando cada coisa que Deus quer. Porque a vida em teus olhos, fé no coração, suas palavras sobre Cristo sempre são. Ele é forte, corajoso, seu desejo é Que todos possam ver que seguindo seu exemplo pode o mundo transformar. Mestre Criador da vida, dá-me mais poder de expressar os aos outros ao redor. que teu brilho se espalhe em tudo o que eu fizer e que leve mais pessoas para ti. Tu és forte, corajoso, meu desejo é Que todos possam ver vou seguindo teu exemplo para o mundo transformar. Podemos sentar. Momento da ceia. Como sempre, né? Vamos continuar. Vamos cantar esse louvor, né? Humilhe-se diante de Deus. Humilhe-se diante de Humilhe-se diante Deus. de Deus. Humilhe-se diante de Deus e Ele exaltará. E E Ele exaltará. ó graça santa de Jesus. Ó graça santa de Jesus. Ó graça santa de Jesus. Graça santa de Jesus. Salvou-me com poder. Salvou-me com poder. Eu era cego e agora vejo. Eu era cego e agora vejo. Eu era cego e agora vejo. Perdido e me achei. Perdido e me achei. Quando estivermos lá no céu. Quando estivermos lá no céu. Estivermos
céu, quando estivermos lá no céu, brilhando como o sol, brilhando como o sol. não haverá separação, Não haverá separação. não haverá separação, Não haverá separação. e E Deus será o Rei. Deus, E Deus será o Rei. humilhe-se diante de Deus, Humilhe-se diante de Deus. diante de Deus. Humilhe-se diante de Deus. Humilhe-se. Bom dia, irmãos, paz de Cristo. Estamos felizes aqui nessa manhã. Ok. Não, pode deixar. Por estarmos na casa de Deus. Esse momento que para nós é tão especial, né? E principalmente hoje, onde nós comemoramos também o Dia dos Pais, né? Então agradecemos a Deus pela vida de cada um de nós aqui que estamos presentes, né, pela vida dos nossos filhos. Deus nos deu essa honra, né, de sermos pais, de darmos continuidade, né, à mensagem do seu Evangelho. Então eu quero parabenizar cada um dos irmãos que estão aqui presentes, que são pais, e que possamos honrar a Deus, né, e essa paternidade seja exercida conforme a sua palavra. Nós estamos experimentando um pouquinho do que Deus é para conosco. Um Pai bondoso, misericordioso, que nos ama, que nos perdoa e que nos faz seguir em frente. E esse momento é um momento tão especial, que é o momento da Santa Ceia. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler alguns versículos. Versículos 12 e 13. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 13, que nos dizem: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só corpo, todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O momento da ceia, meus irmãos, é um momento onde nós reafirmamos essa unidade que nós temos em Cristo. Assim como o nosso corpo tem vários membros e cada membro tem uma função, na casa de Deus não é diferente. Cada um de nós somos um membro de um único corpo. E a Igreja de Cristo é um local de unidade. Apesar das divergências, nós buscamos aqui um elo comum. E é a partir da Santa Ceia que nós ratificamos isso semanalmente. Quando nós ceamos, nós estamos demonstrando ao mundo que nós somos um só corpo, que somos um em Cristo. E a unidade da igreja é um elemento importantíssimo para que a gente possa seguir adorando a Deus e mostrando a esse mundo esse corpo espiritual tão importante que é a igreja do Senhor. Então, que nessa manhã, meus irmãos, nós possamos ceiar, recordando isso, que em Cristo nós fomos feitos um. Nós somos membros de um único corpo. E que nesta manhã nós possamos ceiar com alegria, recordando o sacrifício de Cristo e anunciando também a sua volta. Oremos. Santo Deus, amado Pai,
Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta rica oportunidade que o Senhor nos tem concedido de estarmos na tua presença nesta manhã, para cearmos, rodearmos a tua mesa e recordarmos o sacrifício de Cristo, sacrifício santo, que entregou sua vida por amor de todos nós. Abençoa a tua igreja, para que possamos caminhar, Senhor, unidos, confiantes na promessa do retorno de Cristo e que possamos cada dia mais nos alegrarmos nessa esperança. Abençoa todos que estão aqui presentes, aqueles que não puderam vir, e permanece conosco, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento também, irmãos, nós vamos aproveitar para honrarmos a Deus com as nossas ofertas. Nós que somos cristãos sabemos que tudo que temos vem do Senhor. E quando nós paramos para ofertar, nós estamos reconhecendo esse amor de Deus, essa sua bondade, essa sua misericórdia para conosco. Eu convido os irmãos a abrirem as Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 9. Vamos ler do versículos 6 ao 8. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos do 6 ao 8, que nos dizem: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe sejam acrescentada toda a graça,
para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. O apóstolo Paulo, instruindo a igreja em Corinto, ele fala aqui a respeito da generosidade. Quando nós ofertamos ao Senhor, nós estamos reconhecendo a sua bondade e a sua misericórdia para conosco. Deus, ele não estabelece um valor mínimo. Você precisa dar essa quantia. E nós não podemos fazer também essa barganha com Deus. Eu vou dar mais para receber mais. Mas dentro da sua graça, da sua misericórdia, Deus nos retribui. Então, quando nós formos ofertar, temos que ter em mente essa generosidade. Quando eu faço algo para Deus, eu tenho que dar o melhor de mim. Quando a gente faz para o homem, a gente faz com tanta excelência, porque para Deus eu vou fazer de uma forma não excelente. Então, às vezes, Deus ele não quer, ele não se importa, às vezes não, sempre, ele não se importa com a nossa quantia, mas ele se importa com o nosso intuito. Qual é a orientação do nosso coração? Muitas vezes a gente tinha pouco, mas daquele pouco que nós tínhamos, nós preferimos honrar a Deus com a oferta. E ali Deus recebe a nossa oferta e nos retribui generosamente. Então que nós possamos nesse momento, irmãos, refletir de que o ato de ofertar é um ato de generosidade. Quando nós ofertamos, nós estamos reconhecendo essa bondade e essa misericórdia de Deus para conosco. Oremos. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por este momento das ofertas, porque nós sabemos, Senhor, que tudo que nós temos vem do Senhor. É o Senhor que nos dá força, que nos dá graça, que nos dá o pão de cada dia, que nos dá a porta de trabalho. E quando nós paramos para ofertar, nós estamos reconhecendo, Senhor, essa tua bondade, essa sua graça para conosco. E o ato de ofertar é uma forma de contribuição para a igreja, mas de retribuição, porque sabemos que tudo que temos vem do Senhor, que somos apenas mordomos. Que o Senhor nos abençoe e possa abençoar todos aqueles que não têm condições também de ofertar nesse momento, abrindo portas de trabalho, dando condições financeiras, Senhor, para os teus filhos. Permanece conosco, tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos pôr de pé. Durante esse louvor você pode fazer sua oferta, como sempre, né? Quer que eu acenda? Eu acredito, eu tenho fé, eu acredito no poder da oração. Eu acredito que o Senhor escuta o meu clamor e por amor Ele me estende a sua mão. Eu acredito, eu tenho fé, eu acredito no poder da adoração. Eu acredito com temor que existe um Criador e eu o louvo expressando gratidão. É pela fé que se mantém a esperança, é pela fé que tudo pode acontecer, é pela fé que agora eu canto sem hesitar que para sempre Jesus Cristo reinará. Eu acredito, eu tenho fé, eu acredito que herdei a salvação. Eu acredito que Jesus morreu por mim na cruz e recebi por sua graça o perdão. Eu acredito, eu tenho fé, eu acredito que Jesus ressuscitou. Eu acredito em seu poder, ainda que eu não possa ver, Ele é eterno e seu amor me libertou. É
pela fé que se mantém a esperança. É pela fé que tudo pode acontecer. É pela fé que agora eu canto sem hesitar, que para sempre Jesus Cristo reinará. Que para sempre Jesus Cristo reinará. Que para sempre Jesus Cristo reinará. Podemos sentar. Essa é bem desafiante para a igreja cantar. Para todo mundo. Oi? Para todo mundo é difícil. É melhor, mas para quem canta e toca. Né? Obrigado. Bom dia, igreja. Esse é o momento que a gente vai refletir na palavra de Deus. E quando fizeram a escala de pregação, eu vi, eita, cai no Dia dos Pais. Aí com o falecimento de Dona Esterlita, aí ficou mais desafiante, né? Porque a igreja está num momento de celebrar o Dia dos Pais. Nós celebramos a nossa ceia, o domingo, a celebração do Senhor. Mas também, querendo ou não, estamos de luto, né? Estamos de luto por Dona Estelita, mas um luto alegre, né? Um luto porque ela descansou no Senhor, ela se arrependeu dos pecados dela, o Evangelho tocou o coração dela, ela creu em Jesus, foi batizada, ela teve uma vida transformada pelo Senhor. A gente via Deus nela, nas atitudes dela, no coração dela, nas palavras dela. E quando um irmão ou uma irmã morre, é uma tristeza, mas também é uma alegria. Ela está com o Senhor, né? Biblicamente podemos ter essa certeza. Ela passou pelo plano de salvação que Deus determinou na Bíblia e podemos ficar em paz. Deus está com ela. E como eu estava conversando com um irmão lá também no cemitério, vai chegar também a nossa vez. E a gente tem que estar preparado. A gente não sabe se é hoje, se é amanhã, semana que vem, daqui a 20, 30 anos. Mas uma coisa é certa, daqui a 100 anos, nenhum de nós vai estar aqui. Então, temos que aproveitar cada dia que Deus nos dá para nos arrepender dos nossos pecados, para glorificar o nome dEle. Vamos ler Lucas 12, continuar refletindo sobre Jesus. Somos a Igreja de Cristo Internacional, então temos que falar de Cristo. Lucas 12. Vamos relembrar um pouco o que a gente viu semana passada. A gente teve cultos por igreja em casa. A gente começou a falar sobre Lucas 12. Aí eu vou ler rapidinho aqui só para a gente relembrar como foi a nossa reflexão de semana passada, porque ela vai ser importante na reflexão de hoje. Lucas 12, 1. Nesse meio tempo, tendo se reunido uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, o contexto é esse. Uma multidão de milhares de pessoas, as pessoas começavam a se atropelar, bem parecido com o metrô que a gente enfrenta durante a semana. Quando a porta do metrô abre, as pessoas se atropelam. Então, estava meio parecido com isso lá. Muita gente veio ouvir Jesus. Muita gente veio de longe, de perto, trazendo suas famílias, suas crianças, seus idosos para ver Jesus, os doentes. E Jesus começou a ensinar, primeiramente aos seus discípulos. Vamos ler o versículo 13. Lucas 12, 13. Aí Jesus ensinando, alguém na multidão interrompe e fala: mestre, diz o meu irmão que divida a herança comigo. Jesus respondeu: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então ele lhes disse: cuidado, protejam-se contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem e de uma mulher não consiste na quantidade dos seus bens. Então esse cara que interrompe meio que vem com a questão de herança, que era uma questão justa, né? Provavelmente o pai e a mãe tinham morrido e o irmão não estava querendo dividir herança.
Mas Jesus, ele não era um juiz da época, né? Ninguém determinou ele como um juiz e Jesus questionou isso a ele. E Jesus aproveita aquele momento para dar um alerta, um cuidado, protejam-se contra todo tipo de ganância. Aí Jesus conta aquela parábola do rico insensato que tinha feito uma grande plantação, que foi o que a gente refletiu na semana passada. Aí Jesus fala sobre isso do rico insensato. No versículo 21, ele conclui a parábola do rico insensato com uma frase muito séria, né? Assim acontece com aquele que acumula tesouros para si, mas não é rico em relação a Deus. Então Jesus traz outro tipo de riqueza, uma riqueza para com Deus, uma riqueza celestial, uma riqueza espiritual, não material. E é uma riqueza independente da sua situação financeira. Você pode ser pobre financeiramente, rico espiritualmente, pode ser rico nos dois. Isso, uma coisa não invalida a outra. A importância é quem é a prioridade, né? Se Deus for sua prioridade, se você estiver fazendo coisas para agradar a Deus, você vai ser rico para Deus. Aí Jesus começa a falar sobre a providência divina, para a gente não se preocupar com comida, com roupas, do versículo 22 até o versículo 30. E no versículo 31 ele encerra mais esse bloco com outra frase muito importante. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas, que é a comida e as vestes, serão acrescentadas a vocês. Então Jesus está tirando, para a gente tirar o foco das coisas terrenas, o foco principal. Não é que a gente vai deixar de trabalhar, todo mundo vai largar o seu emprego, mas a gente vai tirar o foco principal para focar no reino de Deus. E eu vou trabalhar para trazer sustento para minha casa, para me alimentar, para mim trabalhar para o reino de Deus, para mim buscar o reino de Deus. Uma coisa não anula a outra, mas a gente usa o dinheiro para a glória de Deus. Não o dinheiro nos usa para que a gente trabalhe por Ele, para se acumular por Ele. É isso que Jesus está querendo ensinar. Aí a nossa reflexão de hoje vai partir do versículo 32. Vamos ler do 32 até o 40. Lucas 12, 32. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se desgastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas lâmpadas, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, a fim que possam abrir-lhe a porta imediatamente quando ele chegar e bater. Bem-aventurados os servos cujo Senhor, quando voltar, os encontrar vigiando. Em verdade lhes digo que ele se vestirá para servir e fará que se recline à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, bem-aventurados os servos que o Senhor encontrar preparados. Contudo, entendam isto: se o dono da casa soubesse a hora que viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também preparados, pois não sabem a hora quando o Filho do Homem virá. Vamos orar. Senhor Deus, Todo-Poderoso Deus, queremos agradecer ao Senhor por estarmos aqui nesse domingo para louvarmos, engrandecermos, exaltar o nome do Senhor, agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda vai fazer para engrandecer o Teu nome, pois o Senhor é o único Deus que existe, o Criador dos céus e da terra, o Deus que conhece todos nós intimamente, muito melhor do que nós, sabe tudo que passamos, sabe que todas as pessoas nesse planeta passam. O Senhor não é preso ao tempo, ao espaço como nós. O Senhor é o único Deus que existe, não há outro Deus como o Senhor. O Senhor é o único eterno que vive para sempre, do começo ao fim, o alfa, o ômega, e queremos nos render diante do Senhor,
Obrigado, porque hoje é também o dia dos pais, que o Senhor nos capacite como pais para educarmos os nossos filhos, nos capacite como maridos, que o Senhor também cuide do coração da família de Robson, que está em luto pelo falecimento de Dona Esterlita, que o Senhor possa consolar o coração deles, como só o Senhor pode fazer, como só o Senhor pode estar com eles nesse momento de luto, de dor. Nós sofremos com as mortes, Deus, mas Dona Esterlita nos deixa também alegres, pois sabemos que ela está com o Senhor. Abençoa essa reflexão que vamos refletir na Tua Palavra, que o Espírito Santo do Senhor possa conduzir para a glória do Senhor e para a edificação da Tua igreja. Te oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Então aqui Jesus ele vem adicionar mais itens ao que ele está ensinando, né? Para a gente não tomar cuidado com a ganância do nosso coração, não ficar preocupado em acumular, a não se preocupar com as coisas terrenas, mas buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E Jesus começa no versículo 32, falando algo muito sério: não tenham medo. Então Jesus quer tirar o medo do nosso coração e nos trazer o quê? Uma fé que Deus se agradou de dar o reino a nós, né? Esse pequeno rebanho, Jesus estava falando provavelmente aos discípulos, porque tinha milhares de pessoas, tinha muita gente. Mas Jesus estava direcionando os ensinamentos para os discípulos: ao pequeno rebanho, foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Então, o reino de Deus é um presente de Deus para nós. Nós não o conquistamos. É uma dádiva, é um dom de Deus para nós. E Jesus direciona: vendo o que vocês têm, deem esmolas, façam para vocês bolsas que não se desgastam com o tempo. Então, não acumulem, diminua, reduza a riqueza de vocês, né? Não sejam muito inflados de riqueza, mas diminua. E a gente também tem que ter isso no coração, né? Esse princípio, não acumular demais, mas dar. Isso é bom para o nosso coração, pois isso cuida para que a gente não se apegue e também ajuda os outros. E Jesus fala para que a gente faça bolsas que não se desgastem com o tempo, né? E não tem como, as bolsas físicas elas se desgastam. Você pode ter a melhor bolsa de todas, ela vai se desgastar com o tempo. A mochila, eu tenho uma mochila, eu gosto que só dela, mas ela está se rasgando já. Eu fico tão triste ela rasga, mas eu vou usar ela até o fim. Mas Jesus, essa bolsa, esse tesouro que Jesus está falando aqui, não é um tesouro físico, é um tesouro espiritual, um tesouro no céu, onde nenhum ladrão pode chegar, né? Onde a crise não vai chegar, onde no governo não vai chegar, onde a traça não destrói, o mofo, as formigas, lá em casa está com cupim, aí os móveis ficam saindo aquelas bolinhas, aí eu fico só lembrando, a estrutura vai estar se destruindo, as coisas vão, o que é de plástico resseca, o que é de ferro enferruja, o que é de madeira vai começando a ficar meio feio, as coisas se deterioram nessa vida. Isso nos ajuda a lembrar que é passageiro, que nos ajuda a lembrar que não dura para sempre. A gente também vai se desgastando. Eu cheguei nos 30, aí começa aquela dor nas costas, dor nas articulações. A gente vai se desgastando. Isso cuida do nosso coração. E Jesus quer fazer isso, pois onde estiver o seu tesouro, onde estiver a sua riqueza, onde estiver aquilo que você tem mais de precioso, aí vai estar o seu coração. Isso é muito sério, irmãos. A gente deve analisar onde está o meu coração. O que é o meu tesouro? O que é a coisa mais valiosa para mim? O que é aquilo que está sempre na minha cabeça, na minha preocupação? O que é aquilo que queima no meu coração se eu perder? Uma vez eu estava com meu irmão no parque e ele estava brincando assim no parque, do nada ele sumiu, desapareceu. Sabe como criança é? Criança cega a gente, ele sumiu. O meu coração, eita, agora eu estou sozinho com meu irmão no parque e minha mãe vai me matar se ele se perder. Aí eu corri, procurei, achei, que alívio. Ali era, meu irmão é precioso no meu coração, né? Não é o principal, nunca foi o principal, mas são coisas que mostram o nosso coração. Quando a gente perde algo, mostra o nosso coração, e a gente deve analisar isso. Onde está o nosso coração? Qual é o nosso tesouro? Está em Deus ou está em outras coisas? Porque a gente pode trocar Deus pelas bênçãos de Deus. A gente pode idolatrar a nossa família, nosso casamento, nossos filhos, nosso carro, nossa casa, nosso trabalho. O que não falta é coisas para idolatrar: comida, café, isso, aquilo. A gente pode fazer inúmeras coisas um Deus. A gente pode idolatrar um ar-condicionado. Nossa, é tão bom ficar aqui no fresquinho, o ventilador.
Então a gente pode fazer inúmeras coisas e idolatrar, mas Deus tem que ser o centro do nosso coração, da nossa vida. E Jesus contra outra parábola ou uma figura de linguagem, uma história para a gente entender o que ele quer passar. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas lâmpadas, como aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento, a fim de que possam abrir a porta imediatamente assim que ele bater. Então ele fala para a gente cuidar do nosso coração, para a gente não ter medo, porque Deus foi do agrado dele entregar o reino a nós, para a gente vender as nossas coisas e dar esmolas, para a gente fazer um tesouro no céu e para a gente estar prontos para servir. Sabe aquela pessoa que está pronta para servir? O negócio mal caiu no chão, já tem lá, não, está aqui, ó, devolvi. Acontece alguma coisa, irmão, não, aqui, vamos fazer assim, vamos fazer. Eu estava no mercado com Joyce, aí a gente estava comendo, que a fila estava grande, comendo bolinho de goma, aí caiu no chão, eu estava pegando, já veio o cara, não, vou pegar aqui com a vassoura, o cara da limpeza, aí esse cara aqui, aí eu estava pensando na pregação, esse cara estava pronto para servir. Então, o pronto para servir é isso, é essa atenção, como eu posso ajudar, como eu posso edificar, como eu posso fortalecer, pronto para servir, estejam prontos para servir e conservem acesas as suas lâmpadas, então estejam atentos, estejam sempre alerta. E aqui algumas versões falam candeias, e candeia é aquele negocinho que bota óleo, tem um paviozinho, aí então, conserve acesa, então mantenha sempre o óleo ali, recarregue a sua candeia, então recarregue a sua fé, recarregue o seu relacionamento com Deus dia após dia, na sua leitura bíblica, na sua oração, na sua devoção a Deus. A gente está recarregando ali a candeia para manter aceso o Espírito Santo que há em nós. E Jesus continua falando dessa prontidão deles de estarem prontos e que serão felizes e bem-aventurados os servos que o Senhor encontrar assim, né? E Jesus também está trazendo essa parábola para ele, né? Porque ele é o Senhor que foi e vai voltar. Esse é o Senhor que está pronto a voltar. Assim como a gente falou da morte, que a gente pode morrer, a gente não sabe, Jesus pode voltar também, a gente não sabe, mas se Jesus voltasse agora, que maravilhoso. Mas eu estou preparado para a volta de Jesus? A minha família, a minha esposa está preparada para a volta de Jesus? Os meus filhos estão preparados? Os meus pais, os meus parentes, os meus vizinhos? Então a gente tem que estar sempre alerta para que a gente esteja preparado e ajudar os outros também a se prepararem, porque Ele vai voltar. E Ele diz no versículo 37 que o Senhor vai se vestir para servir. O Senhor é esse Jesus que nos serve. É esse Jesus que não veio para ser servido, mas serviu. E quando Ele voltar em glória, vai nos servir, reclinar a mesa e servi-los. Jesus, lá em Apocalipse, diz que vai nos guiar pelos caminhos da árvore da vida. Jesus vai nos direcionar para aquela árvore da vida que Adão e Eva rejeitaram. E no versículo 39, ele diz que o dono da casa não sabe quando o ladrão virá. Da mesma forma, estejam preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Então, ninguém sabe, vai ser surpresa. Então a gente precisa ter esse estado de atenção, não com os problemas da vida, não com os bandidos, não com a crise financeira, batalhas tarifárias, não sei o que, lá fora, aqui dentro, mas a gente tem que estar esperto com o quê? Jesus vai voltar. Esse deve ser a nossa preocupação, essa deve ser a nossa atenção. Quero ler com vocês lá em Gênesis, capítulo 15, porque Gênesis 15, vamos ler sobre Abrão. Gênesis 15, versículo 1. Vamos ver só o versículo 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Então, Deus e Jesus, eles amam fazer isso com a gente. Não tenham medo. Por que será que Deus fala tantas vezes, não tenha medo? 366 vezes na Bíblia, não tenha medo, não se afligem. Por que Deus repete tanto isso? Porque a gente tem muito medo.
A gente pode se pôr de machão, de homem, Dia dos Pais, corajosos, mas a gente morre de medo. Quando o Joyce nasceu, aí Júlia nasceu, eu fiquei pensando, eu preciso evitar morrer nos próximos 18 anos, pelo menos para mim poder educar elas, né? Mas não adianta esse medo, temos que confiar em Deus, porque como Deus disse a Abraão, não tenha medo, por quê? Porque eu sou o seu escudo, Deus está dizendo. Porque grande será a sua recompensa. Então, qual é a fórmula de não ter medo? Confiar em Deus, nosso relacionamento com Deus. E Abraão, vamos ler o que Abraão vai dizer a ele. Aí Abraão vai abrir o coração dele, né? Bugou aqui. Acompanhem nas suas Bíblias. Bugou. Gênesis 15, 2. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? Então Abraão abriu o coração dele: ó Deus, o Senhor prometeu isso aí, mas ó, não tenho filho, está aqui mó tempão que eu estou seguindo o Senhor. E Abraão ainda consentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então Abraão disse o medo dele aqui, né? Abraão falou: Deus está falando que eu não tenho medo, mas o meu medo é esse aqui, ó. O Senhor prometeu um filho, não recebi até agora. Que eu mais tenho afinidade na minha casa, esse Eliezer aqui, ele vai herdar. Deixei já ele como herdeiro, porque eu já estou velho, não sei como se vai dar tempo. Mas Deus, no versículo 4, vai responder a ele. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Então aqui, essa acreditado como justiça é parecido com o que a gente leu lá em Lucas sobre o tesouro no céu. Um tesouro que ladrão nenhum consegue. Então quando a gente crê na palavra de Deus, quando a gente crê nas promessas de Deus, quando a gente crê na Bíblia, isso nos é acreditado como justiça. Então isso nos dá um saldo lá no nosso banco do céu. Isso nos é acreditado como justiça, porque Abraão é o pai da fé, e ele, por termos fé também, estamos nesse mesmo caminho. E Abraão esperou, e todo esse tempo, e Deus realizou no tempo dele a promessa. Quero ler com vocês agora Hebreus 11, já que o assunto é fé, vamos ler Hebreus 11. Então a fé é o que nos ajuda a não ter medo, nossa convicção do agir e do cuidado de Deus. Hebreus 11, vamos ver se agora funciona. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Em outras versões fala certeza, né? Eu gosto muito dessa palavra certeza. Então a fé não é um sentimento, não é, a fé é aquilo quando você sente que vai dar tudo certo. Não, fé não é pensamento positivo. Não, vamos aqui fazer figa, minha gente, vai dar tudo certo. Não, isso é mandinga, isso aí não é superstição, isso não é fé. Fé é uma certeza, é uma confiança daquilo que a gente espera que vai acontecer. É uma certeza das coisas que não vemos, da promessa de Deus. Nós somos cristãos, nós acreditamos em Jesus, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós somos batizados, nós fizemos a nossa boa confissão que Jesus Cristo é o Senhor, nós somos batizados e morremos para uma vida do mundo e nascemos para uma vida de Deus. Nós seguimos a Jesus, nós tentamos imitar Jesus na forma de pensar, de falar, de agir, e tudo isso precisa de fé. Precisa de fé para não ter medo, precisa de fé para entender que somos rebanho do Senhor, precisa de fé para entender que Deus nos deu o reino de Deus. Precisamos ter fé para sermos súditos desse rei que é Deus. Precisamos de fé para vender as nossas coisas e dar esmolas. Precisamos de fé para ter um tesouro no céu. Precisamos de fé para confiar que Deus cuida de nós, para botar o reino de Deus em primeiro lugar, para não deixar a ganância tomar o nosso coração, para colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Precisamos de fé para servir, para estarmos atentos a servir. Precisamos de fé para vigiar, pois Jesus vai voltar. Vamos ver versículo 6.
Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. De novo, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Para mim, quando eu estava estudando a Bíblia, essa escritura me pegou muito, porque eu tinha dificuldade de acreditar que Deus existe. A minha tendência é ser racional, é acreditar naquilo que eu toco, que eu vejo, números, matemática. Para mim foi muito mais fácil. Aprendi multiplicação antes de ler e escrever. Para mim sempre foi muito mais fácil. Essa razão. E para mim acreditar em um Deus que eu não consigo ver, não consigo enxergar, eu não sentia. Eu não fui criado num lar cristão. Então para mim isso era muito difícil, acreditar em Deus, se aproximar de Deus, entender que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Eu ficava em dúvida, será que vale a pena mesmo eu me afastar do que Ele diz que é pecado para seguir a Ele? E fui estudando a Bíblia, Deus foi transformando o meu coração, eu fui vendo Ele mais nitidamente, eu fui entendendo mais, fui tendo fé, crescendo fé, até que eu fui batizado em 2009. Vai fazer um pouco de ano aí, que eu era bom em matemática, agora eu não sou mais não. Então, a gente precisa ter essa fé que Deus existe, essa fé que Ele está com recompensas. Deus é um Deus generoso. Então, a gente não precisa ir também para Deus só para querer ganhar. Mas Deus, como Ele é generoso, há muitos benefícios em andarmos nesse reino de Deus. Aí a gente vê a vida de Abraão, versículo 8. Vamos aí, Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde herdaria como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estrangeira. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus. Pela fé, a própria Sara também pôde ter um filho, apesar de ser estéril e avançada em idade, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes numerosos como as estrelas do céu e incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam uma oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Então aqui a gente vê o exemplo de Abraão e Sara sobre fé, né? Abraão foi chamado, ele obedeceu, se dirigiu, saiu dos parentes. Então a fé também exige isso, né? Obediência. Eu tenho fé em Deus, mas não obedeço. Então a fé é morta, né? Como Paulo diz, a fé sem obras é morta. Mas também as obras sem fé não tem muito valor, como a gente vê lá em Mateus 7. As pessoas estavam profetizando. Não, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome, profetizamos em teu nome, não fizemos muitos milagres? Então Jesus diz claramente: nunca os conheci. Então eles fizeram, mas não tinha fé, o relacionamento com Deus. Então a gente tem que ter essa fé, esse relacionamento com Deus, e as obras caminham juntas. Então Abraão obedeceu, Abraão peregrinou, Abraão viveu em tendas, eles esperavam uma cidade melhor. Sara também, os dois tiveram filhos muito velhos, muito idosos, sem vitalidade, para mostrar que era o poder de Deus. Então, no versículo 14, no versículo 13,
tem um detalhe importante que eu quero frisar com vocês. Eles reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então o coração de fé tem esse coração estrangeiro, esse coração peregrino. Eu estou aqui, mas eu posso não estar mais daqui a pouco, daqui a um tempo eu vou embora. Como foi Santiago? Santiago veio já com prazo. Eu vou ficar nesse prazo, depois desse prazo eu vou embora. É como se fosse uma vida de peregrino. E somos peregrinos nessa terra. A gente está aqui hoje, mas amanhã a gente pode não estar mais. Então, tendo essa consciência que a gente está aqui hoje, pode não estar mais, a gente vai viver de uma forma mais eficiente, uma forma melhor, a gente vai valorizar mais as coisas, a gente não vai se aperrear tanto com outras coisas. Então, somos peregrinos. Então, o coração que tem fé entende isso. Eu estou aqui hoje, mas amanhã eu posso não estar. Então, eu vou educar os meus filhos entendendo. Meu pai falava muito isso. Eu estou aqui hoje, mas amanhã eu posso não estar. Lembro até hoje, eu deitado lá no sofá, tomando vitamina. Pai, leva essa vitamina lá para mim, o copo na pia. Aí ele falou bem assim, não, vai levar você, porque um dia eu e sua mãe vai morrer e você vai ter que se virar. E ele não falava só essa vez, ele falou várias, mas essa aqui mais marcou assim para mim, que eu fiquei, tá bom, eu vou levar. Mas a gente é peregrino, a gente não está aqui. É como se a gente morasse de aluguel, a gente mora de aluguel, Jéssica e eu. E a gente fica sempre pensando, um dia a mulher vai pedir essa casa, a dona. Ela vai pedir, então a gente vai vivendo, vai cuidando da casa como se fosse nossa, mas um dia a mulher vai pedir. É a mesma coisa na nossa vida. A gente está aqui, mas um dia Deus vai chamar, ei, venha, chamou sua senha, a gente vai se embora, aí vai deixar tudo aqui. Peregrinos na terra. E Paulo começa a falar sobre uma pátria celestial, uma nacionalidade celestial, um lugar. A gente é brasileiro, mas a gente faz parte do reino de Deus. Então nós temos dupla nacionalidade, uma nacionalidade física e uma nacionalidade espiritual. E esse reino de Deus invisível. Então temos que ser fiéis à nossa nacionalidade espiritual, que é acima da nossa nacionalidade terrena. Nós somos primeiramente cristãos, depois nós somos brasileiros. Então, o verde e amarelo pode nos emocionar, nos pulsar na Copa do Mundo, mas o time que a gente torce é o time de Jesus. É a única bandeira que a gente deve hastear, é a única solução dos problemas do mundo. Não é o estilo econômico, não é um partido, não é um político, não é uma ideologia com finalismo. É Jesus. Ele é soberano, Ele reina. Então a gente vai seguindo nessa pátria celestial, não na pátria terrena. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso e Deus, queremos agradecer ao Senhor por Jesus, pois Ele veio para realmente pagar a nossa condenação, pagar a ira do Senhor, para que a gente pudesse ser salvos. Ele é o sacrifício de propiciação, onde a gente pode pedir perdão em nome de Jesus, e o Senhor nos perdoa. O Senhor veio para transformar a nossa vida, para que a gente não tivesse mais medo, mas que fôssemos o rebanho do Senhor. Agora não mais somente para os judeus, mas para todos os gentios, de todas as nacionalidades, de todas as épocas, de todas as gerações. A antiga aliança do templo, do tabernáculo, do sacrifício se foi. O Antigo Testamento, agora temos o Novo Testamento por meio de Jesus. A aliança do Senhor por meio do sangue do corpo dele, que foi cravado naquela cruz e recebeu a ira do Senhor. Morreu na sexta, ressuscitou no domingo, e essa ressurreição é a base da nossa fé. Isso mostra que Jesus foi aprovado pelo Senhor e podemos confiar em Jesus e no Senhor, pois da mesma forma que Jesus ressuscitou, nós seremos ressuscitados. Nos ajuda a ter esse coração alerta, pois o Senhor vai voltar um dia. Nos ajuda a ter esse coração protegido contra a ganância, contra o acúmulo de bens nessa vida. Nos ajuda a ter um coração que coloca o reino do Senhor em primeiro lugar, que está pronto a servir, que está pronto a glorificar o Teu nome, a servir ao Senhor, a servir os irmãos, a servir nossos parentes, nossos vizinhos, os estranhos a quem a gente não conhece. Nos dá esse coração de Jesus, nos transforma a imagem de Jesus, pois somos a igreja de Cristo, somos discípulos de Jesus. Nos dê, Senhor, essa convicção
de quem é Jesus, para que possamos imitá-lo. Nos dê, Deus, essa convicção por meio do Teu Santo Espírito, nos transforme, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Eu mesmo sou tão ainda devedor ao Senhor, pois ainda preciso melhorar tanto em tantas áreas, mas nos ajuda, nos transforma por meio do Teu Santo Espírito, por meio do convívio da Tua igreja, a mudar o nosso coração, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor nos ajude a ter essa fé que Abraão teve, essa fé de andar com o Senhor, essa certeza que o Senhor existe, essa certeza que o Senhor recompensa aqueles que o buscam, essa certeza do mundo espiritual, da Nova Jerusalém, essa certeza que vale a pena caminhar com o Senhor. Também nos dê essa clareza sobre o pecado, sobre a feiura do pecado, quanto que ele é danoso em nossas vidas, nos ajuda a nos arrepender, quanto que ele é danoso ao nosso relacionamento com o Senhor. O pecado entristece o coração do Senhor, nos ajuda para que a gente não caia nas tentações, mas que o Senhor segure na nossa mão e a gente consiga passar por todos os obstáculos dessa vida, por todas as aflições, por todos os problemas, confiantes que o Senhor está conosco, glorificando o Teu nome, e um dia estaremos ao lado do Senhor, assim como Dona Esterlita está agora, e que nosso coração seja um coração realmente peregrino nessa terra, que entende que a gente está aqui hoje, mas amanhã já pode não estar mais, e que é muito sério aquilo que fazemos para o Senhor, deixamos de fazer, nossas atitudes ecoam na eternidade, e nos ajuda, Senhor, a criar um tesouro no céu para a honra e glória do Senhor. E é tão bom, Deus, quando a gente entende. Eu sou tão feliz hoje por conhecer a Ti, por entender o Senhor, por entender a Tua palavra, por entender Jesus, por ter fé, e tudo isso é mérito do Senhor. O Senhor me resgatou das trevas, assim como cada um aqui foi resgatado ou está sendo resgatado. Que o Senhor também possa nos usar nesse mundo de trevas para levar a Tua luz. Abençoa o nosso domingo em nome de Jesus. Amém. Vai ter uma apresentação das crianças do Dia dos Pais. Aí eles vão lá e já voltam. A gente pode ficar nos lugares, beleza?
Barcelona melhor botar a camisa do Real Madrid. Jackson, ela passou a música. Você não passou a música pra você? Não? Então, vou saber agora com tia Lu. Você sabe a música? Qual? O nome da música? Não, eu quero passar pra Jackson o nome da música. Jackson. Olha, Jackson, a música. Escutar. Amigo todas as horas. Gente, ei, Juan. Fique de lado um do outro. De lado um do outro. Juan e Miriel. Junta. Lá em cima com a Luciana. Naquela sala com a Luciana. Aquela segunda sala com a Luciana. Vai. Som. Ela vai cantar no microfone. Som. É sério, vai ter que cantar no... Som. Você vai dizer assim. Alô, som. Tá bom. Alô. Desbloqueia aqui pra mim. Desbloqueia pra mim. Todo mundo sabe a senha dela. Sei não. Como é igreja, ninguém vai roubar o celular dela. Sabia não. É melhor segurar assim, ó. Segure ela pra seu lugar. Quem tá com a letra? Cadê o seu celular? Vou pedir o celular pro seu pra pegar a letra. Vai pegar o celular. Refrigerante. Vai pegar. Seria bom. Seria. Porque... Deixa eu ver. Um abraço teu. Não, é um Tira